Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja dada a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para aprendermos juntos mais no livro de Deus. E a gente continua aprendendo dentro de nosso tema, o Apocalipse para todos. Algo curioso, o apóstolo João, conforme já aprendemos em vídeos anteriores, ele que foi dos 4 apóstolos, aquele que deu mais ênfase à divindade do Senhor Jesus Cristo. E agora, no livro que anuncia as coisas do fim, neste livro escatológico, ele fala daquele que se levantará contra Cristo, daquele que na sua primeira carta ele o descreve como o anticristo. Mas é interessante a maneira amável como ele trata de um tema tão básico para a igreja, para os cristãos. Vejamos 1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E, conforme ouvimos que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Note, naquele tempo, ele falou que já era a última hora. E hoje, imagina, no nosso tempo, mais de 2000 anos após ele ter escrito esta carta, ele chamou o seu tempo de última hora. Mas ainda um outro quesito aqui. Às vezes, as pessoas leem aqui última hora e perguntam ou ficam confusas, dizendo, mas como o apóstolo falou que era a última hora e depois de tantos séculos Jesus não veio? A gente sempre tem enfatizado isto para tirar dúvidas e confusões na interpretação ou da interpretação. Última hora, ou Jesus vem em breve. Isto quer dizer, nas profecias, o tempo dos gentios, o tempo dos homens está terminando. Não surgirão ou não surgirá um outro tempo. Este é o último tempo, que aqui é chamado de última hora. Mas vamos à questão, o cerne da sua orientação. Conforme ouvistes, olhe bem, conforme ouvistes que vem o anticristo. A igreja da época de João, ela era muito bem ensinada. Ela era sempre alertada com respeito à doutrina das últimas coisas,
ao tempo do fim. Por isso, ele fala para eles: vocês já ouviram que vem o anticristo. Já, vocês agora também ouviram e eu declarei lá no começo do vídeo, Jesus anunciando que se levantarão falsos profetas, falsos cristos. Jesus alertando: olha, tome cuidado, ninguém vos engane, porque virão falsos cristos e enganarão a muitos. Da mesma maneira que virão falsos cristos, ou sejam os mesmos, estes negarão o verdadeiro Cristo. Por isso, ele, além desses cristos, desses falsos cristos, que em quantidade, ele fala que eles já ouviram, eles sabiam que vem o anticristo. Agora, não é um número aqui, ele não fala de um número indefinido. Aqui ele está falando do anticristo. Ele usa o artigo definido, o anticristo, que é este do qual ele muito escreveu no livro de Apocalipse. E continuando, ele fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Olha, incrível. As pessoas, muitas delas sabem que conhecem Jesus, ouvem falar muito de Jesus e até pregam, ensinam muito sobre Jesus, mas tem dúvidas se ele é o Cristo. Não sabem o que quer dizer Jesus Cristo. Jesus era o seu nome de relacionamento humano. E Cristo quer dizer Messias. Cristo quer dizer ungido. Aquele que foi anunciado lá atrás, lá no deserto. Lembrem que Moisés escreveu assim: Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então, nas profecias, lá no Velho Testamento, muitas escrituras anunciavam a vinda do Messias. O Messias era esperado, o Cristo era esperado. Por isso, então, João fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Filho, esse que nega o Pai e o Filho. Note que lindo! Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. O que quer dizer isto? Crer em um é crer no outro. Crer no Pai é crer no Filho. Crer no Filho é crer no Pai. Por quê? Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Ele não disse: eu e o Pai somos dois. Eu e o Pai somos três. Eu e o Pai somos um. E também aquilo que Filipe perguntou, falou para ele: Senhor, ele fez um pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos
basta. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos aprender aquilo que o Apocalipse trata, a referência ao homem do cavalo branco, ao anticristo, nós precisamos ter uma crença definida naquele que Paulo o chamou de o Deus único e verdadeiro. Não Deus dividido em três, mas o Deus único. E, finalizando, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, sejamos verdadeiros. Jesus é o Cristo. Amém e amém.